Então, vou começar pedindo para eles se apresentarem para vocês, como de costume, começando pelo Rodrigo. Oi, pessoal, tudo bem? Rodrigo Araújo, dublador. Tô nessa profissão aí há quase 15 anos e estou muito feliz de estar aqui participando do Dublacon. Foi uma honra, é uma honra participar com gente tão fera aqui, né? Só tem fera. E é isso aí. Um beijo para vocês. Vamos que vamos. Thaís também está aqui com a gente. E aí, galera, beleza? Eu sou Thaís Durães, dubladora também há 12 anos, 13 anos, sei lá, eu sou ruim de matemática. E é isso, é um prazer estar aqui, uma honra estar aqui entre os colegas e amigos e bora lá. Gabriel está aqui com a gente hoje. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Gabriel Lodge. Sou neném na dublagem, sou neném. Então, assim, prazer absurdo estar aqui com essas feras todas. E é isso. André Mello também está aqui com a gente. Fala, galera, beleza? Para quem não me conhece, acho que poucas pessoas me conhecem. Meu nome é André Mello, sou diretor de localização de game, trabalho com isso há 7 anos. Sou ator também há muito tempo, já fiz bastante coisa e tô dublando também. Então, diretores, tô dublando, hein? Vamos lá, galera. Boa. Cris, essa voz não tem como vocês nunca terem escutado, né, gente? Vamos combinar, né? Fala aí com a galera, Cris. Fala, galera, eu sou Cristiano Torreão, sou ator e diretor de dublagem, tenho 28 anos de carreira, dos quais os últimos 7 anos tenho me dedicado à localização de games e dirigido muitos trabalhos e me divertido bastante. E por último, mas não menos importante, ele, o nosso blogueirinho da dublagem, a nossa Glória Maria, cada dia um país, cada canto uma coisa, uma tecnologia, uma coisa muito louca. Júnior Nanete! Fala, galera! Obrigado, Flora, obrigado, versão dublada. Eu sou Júnior Nanete, sou dublador, ator em dublagem há 11 anos e também diretor de localização de games há 5 anos, tentando deixar os games cada dia mais legais pra gente, porque é a gente que joga, né? Gente, eu quero começar perguntando pra vocês uma coisa que todo mundo, assim, abriu caixinha de pergunta, o povo pergunta. Tá em evento, o povo pergunta. Tá não sei o quê, qualquer momento de interação que a gente tem com o público, essa pergunta sempre surge. Então, nada melhor do que esses especialistas para falarem pra vocês. Qual é a grande diferença entre a dublagem e a localização de games? Fiquem à vontade. Cristiano, que é o mais velho. Vamos lá, especialistas, por favor, por favor. Bom, a grande diferença é que, na verdade, na maioria das vezes que a gente vai localizar um jogo, na maioria, não quer dizer que você nunca possa ter uma imagem, mas na maioria das vezes a gente não tem uma imagem como referência. Nos últimos anos isso tem melhorado bastante. Então, quando você vai interpretar em cima de um áudio, nós que trabalhamos com dublagem e dublagem, não sei se vocês sabem, mas é imagem, meus colegas sabem disso. Você, quando não tem referência da imagem, fica um pouco mais difícil você entender as intenções e nuances das expressões de um ator ou de uma atriz. E na dublagem de jogos, na localização de jogos, a gente, sem essa imagem, tem que meio que estudar muito o projeto, perceber as intenções, ouvir bem atentamente o som de referência para chegar num resultado natural e que não vá atrapalhar a imersão de quem está jogando. Tô certo, galera? Tá certíssimo. Certíssimo. Tem uma questão a mais, que é a localização dos jogos, ela não é exclusivamente uma parte vocal. Eles têm a localização, aliás, a localização geral, né? Eles têm a localização de voz, mas eles têm a localização de outras coisas, como, por exemplo, os textos que vão na tela, os textos escritos, plaquinhas dentro do jogo, legendas e tudo mais. Isso tudo faz parte da localização. E a localização de voz é um dos pontos. Tem alguns jogos, inclusive, em que eles mudam características físicas dos personagens para adaptar ao local, né? A localização onde aquele jogo vai ser passado. Tipo, no Japão fazem uma pessoa vestida de colegial típica, com sainha, aquelas roupas. E aí vai para os Estados Unidos esse jogo, eles mudam para uma camiseta e calça jeans. Isso também acontece e faz parte da localização. Uma outra coisa também importante é esse termo de localização, a gente acaba usando muito para o mundo dos games e também para a publicidade, mas na verdade, o que é a localização? É justamente trazer para a cultura local, trazer para a localidade. Isso, a dublagem também é uma localização, é porque a gente acaba chamando de dublagem, assim como chama de dublador, né? Mas é um ator em dublagem, né? A dublagem é uma especialização do ator e da atriz.
Então a localização é essa coisa de você versar, trazer para a nossa versão do local, né, daquele local ali. E aí, bom, aí você tem ADR, várias coisas, então são muitos termos técnicos que, no caso dos games, acabou adotando esse termo mais técnico, localização, né? Vou aproveitar que o Nanete falou dessa coisa técnica, então, para falar aqui com os nossos diretores de games, porque assim, quando a gente está gravando game, eu não sei se assim, a galera que, o pessoal aí, que todo mundo aqui já dublou game, né? Eu que nunca dirigi game, mas quando eu dublo, eu fico olhando aquilo, eu falo assim, misericórdia, é muita coisa que o cara tem que fazer ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Como que você, assim, primeiro que assim, Excel e eu, assim, a gente já, né? E vocês, o que o pessoal não sabe é que, assim, além de ser bom ator, bom dublador e bom diretor, para dirigir game, você também tem que ser bom de Excel, porque é muita coisa para fazer. Sabe que decimal Excel é o nosso melhor amigo. Isso é verdade. Decimal eu me livrei. A Lion Bridge, que é onde eu dirijo hoje, eles não usam mais o Excel, eles têm o programa dele. Decimal eu me livrei. Eu apanhava muito de Excel. Apanha até hoje. Eu adoro o Excel. Aí eu confesso que eu sou viciada em Excel, gente. Me Eu chama adoro, pra Eu macro. gosto. Excel, Ó, cara, você sabe usar bem o Adoro. Excel, ele te ajuda muito, meu. Agora, Demais. só voltando um pouquinho na parte de apresentação e de toda a localização, a gente não pode esquecer também que na localização a gente também dubla, porque às vezes os personagens estão ali cheios de coisinhas no rosto, maquiagem, são etc, os com aquela flashes. câmera na frente, e você tem que, às vezes, dublar o personagem mesmo. Ele tá ali na cena, você tem que dublar ele, não é? Eu acho Sim. que quando eu fiz Isso aí tem bastante, cara. eu Tem. acho que tanto quando eu fiz o Detroit, né, Nanete, que o Nanete Aham. me dirigiu em alguns Algumas betzinhos, algumas cenas, era os pintinhos lá, os É. pontinhos nela. E no FIFA também aconteceu em Isso mesmo. algumas ocasiões também de No estar FIFA. lá. E a menina lá, tipo, toda de roupa de esporte e tal, não sei o quê. E eu cansada só de dublar sentada, assim, a menina correndo, falando... Foi por isso que Isso é muito o legal. Torreão comentou que antes, né, realmente não tinha. Hoje em dia, cada vez está mais. Cada comum vez mais. ter as cutscenes ou cinematics, que são justamente aquelas cenas, geralmente, tá? Entre uma fase ou outra, uma cena ou outra, que é aquela hora que você cruza os braços e assiste o player, né? O jogador, ele Exatamente. assiste a cena, e aí o ator de voz, uma coisa até complementando um assunto com o outro. Quando você vê essa cena, ele está usando geralmente uma roupa apropriada de motion tracker, então ele tem aqueles vários motionzinhos, aquelas bolinhas aqui, no rosto fica essas bolinhas que a Flora falou nas articulações, então vou até tirar o óculos aqui, fica sobre aqui a sobrancelha, sobre e sob a sobrancelha aqui assim, porque você mexe aqui, tem que pegar esse movimento, fica nessa linha aqui do rosto de expressão, em volta dos lábios e no queixo, que é onde você mexe o maxilar. Então, aqui que está o movimento, geralmente, pode ter mais, né? Para você pegar os movimentos do ator. E o ator, a atriz que está em cena lá, ele está falando, mas você escuta o som do diretor. Action! Não sei o quê. Então, aquele som não vai ser o som. Aquela cena é para você fazer o quê? O lip sync. Para você sincronizar os lábios, que é o que o Rodrigo falou aí. Exatamente. Mas depois, esse mesmo ator ou atriz vai para o estúdio fazer uma ADR, que é um Automated Dialogue Replacement, que ele vai substituir a voz dele mesmo para depois ir pro game, porque não pode aproveitar aquela voz no lugar que ele tá, entendeu? Não E sem esquecer da câmera, né? Que ele tem um capacete, tem uma câmera que fica aqui. Exatamente. pra Essa pegar- câmera que faz a diferença. Eu acho muito legal vocês falarem dessas coisas técnicas, porque eu acho que isso torna a magia da localização de games tão incrível. Sabe por quê? As pessoas têm elogiado cada vez mais a localização de games, né? Principalmente aqui no Brasil. É um mercado que está crescendo cada vez mais e as pessoas têm elogiado muito, assim, games realmente com dublagens, assim, cara, que são... Ai, deviam concorrer ao Oscar, sabe assim? Tipo, hashtag volta ao Oscar da dublagem. Nossa, Mas Não, o game legal, tem, legal. o game tem, né? Mas Tem o Brasil não, Game Awards. tem o Brasil Game Awards, mas assim, tipo, É o isso aí. que eu digo, por que eu tô falando isso? Porque a gente, na dublagem, a gente tem uma referência muito visual daquilo que tá acontecendo. A gente tem a expressão do ator, a gente tem a expressão, a gente tem o cenário, a gente tem o figurino, mesmo não sendo vídeo final, a gente tem vários elementos que compõem a cena, e no game, não, a coisa ela é mais crua. Então eu acho que assim, além de você ter que ser muito bom ator
para poder fazer o game, você tem que ser muito bom diretor para instigar a imaginação e o visual das pessoas a partir da cabeça delas, porque elas não têm essa imagem. Para vocês, diretores, essa é uma das maiores dificuldades? Como que é essa coisa do dirigir sem ter uma referência, muitas vezes com material que ainda é muito confidencial? Acho que é legal a gente falar disso um pouco, até para o público saber disso, porque eu imagino que as pessoas não têm noção. Eu acho que as pessoas devem imaginar que fica alguém no estúdio jogando o jogo e a gente vai falando o que é importante agora falar, cena, Flora, né? o que é importante falar, Flora, é o seguinte: quando a gente vai dirigir um game, por exemplo, o mais importante é o processo que cada diretor tem, porque não é todo diretor que tem o mesmo processo, principalmente criativo, de você passar exatamente as informações para cada ator. Eu, por exemplo, quando eu vou dirigir um game, né, que eu já bati mais de 94 games dirigidos. Eita, nós. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, você acaba descobrindo um novo método de informação que você pode passar para o ator. Porque é extremamente difícil você dirigir um game e é muito mais difícil ainda para um ator fazer. Eu faço essa grande comparação que a maioria do pessoal fala, que é exatamente esse motion capture que você tem, a captura de movimento dos atores. Quando você faz uma cena num game, por exemplo, eu dirigi o The Last of Us 2. Ganhou como melhor game do ano passado. Ganhou o prêmio de melhor dublagem. Valeu, Nanete, hashtag amigo, hein? É nóis. Garantindo o jabá. Eu ganhei esse prêmio, cara, trampando na Maximal. O elenco foi maravilhoso no The Last of Us 2, né? Fazendo esse adendo aí que o Nanete falou, foi um game que 30% dele ele foi dublagem. Eu dirigi basicamente dublagem na galera. 30% do game tinha bastante coisa finalizada, mas nós tínhamos cenas em motion capture também, né? A gente ganhou também prêmio lá na Maximal Studio com o God of War 4. Eu dirigi o God of War 4 também, né? Então, assim, todo esse tempo que eu vim dirigindo games, eu acabei descobrindo hoje que um processo muito importante para se dirigir o game é passar o maior número de informações possível para os atores. Onde ele está, para onde ele vai, para onde ele pode chegar, porque tem muitos games que você pode seguir caminhos diferentes. Se você tem uma escolha tal, você vai para esse caminho. Se você tem uma outra escolha, você vai para outro caminho. Guardiões da Galáxia, que é um game que acabou de sair, eu que dirigi junto com o João Capelli, no Rio de Janeiro. Teve mais ou menos esse caminho, mas o mais importante de processo criativo é você falar para o ator, é o seguinte: o seu personagem, ele é isso. Quem ele é na história? Ele é esse cara, ele é essa menina, é essa rainha, é essa vilã, enfim. Para onde que ele vai? Ele pode seguir esse caminho. Eu perco às vezes, não perco, na verdade eu não perco, né? Eu falo 15 minutos para cada ator. Para eu ter uma escala tranquila. Você ganha 15 exatamente, minutos para cada ator. Exatamente. É diferente da dublagem. A galera tá falando, mas qual que é o comparativo? Eu tenho um comparativo muito rápido para falar localização e dublagem. Na dublagem, a assimilação do trabalho é fácil. A execução é dificílimo. No game, a assimilação é difícil. A execução não é difícil. Porque no game você faz em cima de waves. Você vê ali, ali é pausa e ali eu continuo falando. Não tem segredo. Na dublagem, isso é dificílimo. Tudo bem que você vê o cara falando e tal. Mas, cara, na dublagem você tem aquelas borgeadas na tela. Bem, você poderia vir... Pera só um pouco. Essa borgeada para você encaixar na boca ali no vídeo, eu acho dificílimo. No game não, porque você vê a onda sonora, você sabe onde o cara começa e onde o cara termina. Então André, tem essa diferença. André, eu acho que eu resumiria isso que você falou o seguinte: na dublagem normal, a imagem tem as informações. Tudo. Na dublagem dos games, nós, diretores, é que somos a informação dos atores. Exatamente. A gente é que precisa decupar tudo antes. Exatamente. A gente precisa se preparar. Porque a gente sabe que, acho que todo mundo aqui que já dirigiu passou por isso já em algum momento. Tem muita coisa que chega tão em cima da hora, às vezes, ou que até chega com algum tempo, mas que chega com tanto sigilo que a gente não tem muita informação. E aí vai do nosso embasamento de outros trabalhos, ou até das nossas vidas gamers, para conseguir
puxar alguma informação dali. Pô, esse jogo, sei lá, é FPS, não, é mapa aberto. Pô, então isso aqui é um NPC assim, esse aqui é outro. Para você conseguir trazer, porque tem muitos dubladores que vão fazer as localizações e que jogam também. Sim. E aí é mais fácil. Até eu costumo perguntar quando eu vou dirigir, você joga alguma coisa? Quando é alguém que eu não conheço, jogo. Ah, então beleza, então vai ser mais tranquilo. Você não joga? Não, então peraí, vamos gastar mais 10 minutos aqui para explicar mesmo. A paradinha. O universo porque é outro. Isso, tem coisa que chega pra gente, a gente não tem ideia do que tá acontecendo. A gente tem que ir no feeling ali de, será que isso aqui é briga ou será que ele tá chorando? E já aconteceu muitas vezes de eu dirigir veteranos de dublagem, de 30 anos de dublagem, e não saber qual é a inflexão que ele teria que colocar. Mas, André, peraí, isso daí é medo? Aí você tem que, cara, na hora, traduzir para ele. E assim, para ser diretor de game, cara, tem muita gente que quer ser diretor de game. Cara, não é fácil, porque é o lance. Você precisa saber falar muito bem inglês. Não é muito bem inglês, é muito bem inglês. Segundo lugar, tem que jogar. Eu jogo todo dia pelo menos umas 3, 4 horas. Ontem eu joguei, por exemplo, das 10 da noite até as 3 da manhã. Então, assim, pô, não, eu vou, então tem que me chamar para dirigir The Sims, gente. Se algum dia tiver, por favor, porque assim, 3, 4 horas é fichinha. Se pegar minhas horas bases de The Sims, amor, cara, 3, 4 horas para decorar um banheiro. Fala aí, Nossa! Só para decorar. O jogo da Kim Kardashian, de botar as roupinhas também, ó. Agora, complementando isso aí que o André falou, essa semana eu estava falando com o diretor de dublagem e a gente conversando sobre essa coisa de como é que é dirigir game e tal. E é um cara que é conhecido por ser um bom diretor de dublagem, então não vou citar nomes, mas a gente estava conversando sobre essa dificuldade de quem não é do universo dos games, que é o caso dessa pessoa. Ele falou, como é que faz para eu ser diretor de game? Aí eu falei, olha, você precisa ter a cultura gamer, você precisa entender na sua cabeça o que é um jogo de mapa aberto, o que é um FPS, o que é um MMO. Não é porque você tem que... Meu Deus, eu sou a enciclopédia dos games. Não é isso, não é isso. É você entender o processo, o engine, a mecânica, como é que é. Porque se for um jogo de mapa aberto, você vai entender que a maioria das falas feitas por NPCs, e para quem está assistindo aqui, NPC, personagem não jogável, non-player character, são falas que elas estão ali para instruir o player, para instruir a pessoa que está jogando, para ela fazer alguma missão, ou às vezes não, ou às vezes só para encher linguiça mesmo. Você está andando ali no mapa e é um vendedor de seguro que não tem nada a ver com nada. Então, você tem que saber que cada tipo, se for um FPS, é a sensação de primeira pessoa. Então, você precisa entender isso, e só assim você consegue passar a instrução correta para o ator e a atriz que estão lá dentro. Eu costumo brincar que se estar lá dentro, porque eu estou o diretor, né? Estou o diretor, mas eu sou ator. Então, quando eu estou lá dentro fazendo, aí é coisa minha, eu gosto de fazer com a luz apagada, porque eu acho que a imaginação é mais... o poder imagético, ele flui melhor. Eu dou aquela viajada lá dentro e tal. Eu dou as minhas piradas, né? Então, essa entrega... eu tenho que confiar totalmente no André, totalmente no Torreão, totalmente na Thaís e qualquer outro diretor que tiver ali, Rodrigo, todo mundo. Porque eles que sabem, eu não sei, eu tô vendo uma wave, entendeu? Exatamente. E aí eu quero perguntar, então, aproveitando o gancho... Como é que foi para você, Gabriel? A primeira vez que você foi fazer uma escala de game, que você falou assim, Jesus amado, o que está acontecendo? Então, que na verdade... Que na verdade eu comecei a dublar por um game, né? Exatamente. Foi essa a pegada, né? Já te puseram nas Olimpíadas. Pois né? Na NET estava lá, na NET acompanhou, que foi pela Lion Bridge, que eu fiz o Tell Me Why. Foi com o Fabinho, né? Foi com o Fabinho, foi com o Fábio Lucindo. E, bom, primeiro foi isso, né? Parceria incrível, Fabinho maravilhoso, assim, e acho que me deixar à vontade também, porque... Para explicar, né, eu comecei a dublar por uma oportunidade. Eu sou ator, né, sou atora de teatro, cinema, e sou transativista, sou um homem trans. E no Tell Me Why, né, o jogo, a Microsoft teve uma exigência, né, que todos os dubladores fossem homens trans, que fizessem, porque o personagem principal é um homem trans, o primeiro da história dos games, né.
Então, por isso que eu já caí assim, né? E aí a galera fala, não, mas dublagem, localização é mais difícil. Eu acho muito mais tranquilo, gente. Eu acostumei com aquelas waves, sem a wave eu me sinto órfão, eu me sinto nu no estúdio. Mas foi incrível, assim, porque eu acho que todo mundo falou isso. É um trabalho de atuação tão intenso, você receber só um som, você não tem imagem, e ali na imaginação e na cena montada, você dá a intenção. E o Tell Me Why é basicamente um storytelling, é um filme, né? É um filme inteiro, assim, que vai rolando, assim, é muito áudio, é muita coisa, a Nanete sabe o tanto de tempo que eu passei naquele estúdio, assim, mas eu acho que a gente fica morando, né? Quando você pega um game muito grande para fazer, a gente fica morando, né? Eu brinco que eu passei por isso no League of Legends, porque eu fiz a voz original da Nico em inglês, e depois eu me dublei, né? Nossa. E demorou tanto tempo que eu até engravidei no meio do caminho. Caraca. Eu comecei a fazer a voz original, eu não era mãe, e eu terminei já com o Caetano no forninho, já. E grande já, hein? Já tava um fornão já. Então... E isso é bom pra galera entender também, porque tem gente que acha que as coisas são feitas muito rápidas. Exatamente. E não, demora pra caramba. E usem de exemplo, gente, Entender. quanto tempo leva pra dublar um game. E mesmo depois que você fez, mesmo depois de ter feito a parte em português, o quanto de tempo que não levou pra lançar, né? Quando eu fiz o Tekken também, foi a mesma coisa. Eu fiz ele em 2015 e ele lançou em 2017. Então, E Thaís, ó, fora as correções, eu tinha até esquecido do jogo. Fora as correções. Fora as correções. Exato. Depois você dubla 2 meses depois, Rodrigo, vem cá, porque tem uma correção de Isso acontece Você bastante. não lembra nem isso que voz acontece você bastante. fez, né? Você, Você não lembra nem o tom de voz que você estava usando. Você não lembra nem o que eu falei, tá vendo? Não, mas é muito interessante. Eu acho que foi um puta aprendizado, assim, uma escolona, já chegar de cara numa localização, sabe? Bastante tempo de estúdio, muita técnica, né? Porque é isso também, você começa a ter muita noção de som, onde que bate a boca, tá ali na wave, como que se forma, como que se constrói a onda do som. Então isso também eu acho que já vai dando uma outra dimensão, assim, né? Da parte técnica. Muito interessante. É muito Game legal. Game é maravilhoso. E jogar, então, com a sua voz, gente, depois? É muito legal. Eu chorei de emoção, chorei. É muito legal. Acho que essa é a parte mais legal. E assim, isso porque eu sou gamer de The Sims e Mario Kart. Mas o meu companheiro, Luiz, não, ele joga várias coisas. E eu lembro que quando ele jogava Detroit, eu ficava acompanhando, assim, só pra ficar me ouvindo. Eu ficava, pô, isso aí tá bom, hein? Barato. Fala um pouco disso pra gente, Rodrigo. Como que é? Porque o Rodrigo, gente, ele tem esse vozeirão dele. Ele tem esse vozeirão e o Rodrigo já fez muita coisa legal. Você gosta também de se escutar, Rô, depois? Nossa, é tão legal, é tão gratificante quando a gente se ouve, né? Por exemplo, ontem, por exemplo, foi o início da nova temporada do Fortnite, né? Então teve aquela chamada toda e tudo. E aí foi muito legal, porque o pessoal, os jovens pararam o Brasil ali, tava todo mundo esperando e tal. E hoje foi a continuação, né? E teve aquele vídeo, aquele trailer, né? Que acontece no evento ao vivo. E olha, foi muito legal você se ouvindo, e eu tava junto com o Francisco Júnior, que ele fez o The Rock, e aí a gente vai saindo, vai fugindo da instalação, porque a gente tem que ir embora, tem que fugir, aquela coisa, os caras atirando na gente, e agora, o que eu faço? Ele vai ali, não sei o que, tá, apertei o botão, e agora? Tal. E a dublagem rolando, e você acaba virando um telespectador, que você fala, vai lá, olha que legal, cara, que massa, você tá ali vibrando junto. E às vezes você esquece até que você fez a dublagem, que você participou da dublagem. Você fala, cara, ficou muito legal. Isso é fantástico quando você se ouve, você se vê num game. Eu acho fantástico isso aí. Todo mundo vira criança de novo. Olha isso, a cara que ele falou. Eu acho muita legal. coisa. A empolgação, né? Já perdi a conta de quantas vezes já te dirigi, Rodrigão, né? Não é, André? Nossa, cara, no Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Você fez o Capitão Glória. Nossa. Cris, assim, sem querer acusar a idade nem nada, assim, espero que você me entenda, mas o Cris, gente, já tem anos e anos aí de carreira, né, Cris? E nem sempre foi tudo tão moderno assim e tão não fácil, porque fácil não é, mas para vocês que manjam fica simples. Como que era lá no começo, Cris, quando começou essa coisa da localização aqui? Eu sei que você foi um dos primeiros a pegar ali, né, para fazer localização de game e tudo mais. Em 2012, eu comecei a dirigir o Batman Arkham Origins,
que foi o primeiro game que eu dirigi. E para mim foi muito louco, assim, porque era um universo novo, era tudo muito novo. Eu já tinha uma noção do que eu tinha visto o Léo, que é meu querido amigo Leonardo Santos, que dirigiu o League of Legends no início, né? Foi o primeiro diretor de League of Legends. Eu tinha visto ele fazendo League of Legends e tal, e falei, cara, vamos lá, pintou a oportunidade, vamos ver como é que funciona isso. Foi ali que eu comecei a estudar como é que era a localização, a dublagem, né, para o game, né, estudando Excel, por isso que eu acabei sendo bom em Excel, porque tinha que trabalhar com planilha o tempo inteiro. E aí a gente começa a identificar as informações que nós temos que passar para os atores numa das colunas do Excel, onde ele está, em qual fase do jogo ele está, tem na coluna do Excel. Então, todas as informações, elas sempre foram... sempre não, né? Porque tem cliente que não dá informação nenhuma, como a própria Thaís falou. E para mim, eu aprendi fazendo. Mas eu já dirigi dublagem há muitos anos, então acho que a minha experiência de direção de longas e tal também me ajudou muito. E aí, de lá para cá, vieram outros trabalhos. Eu fiz o Batman, depois eu fiz Record, Warcraft 3 Reforged, agora em 2020. 2020 também fiz o Sackboy, Demon Souls, o Outriders agora em 2021, fui eu que dirigi o Diablo, né? O Diablo 2, o que saiu recentemente da Blizzard, também eu dirigi. Mas tudo isso eu vim construindo um caminho de aprendizado, sabe, Flora? Eu acho que todos nós, acho que o André também veio nessa pegada de lá de trás, lá da Maximal, veio fazendo games e hoje ele tem esses números fantásticos. Realmente a Maximal captou games pra caramba, então isso daí, com certeza, André, você deve ter uma experiência fantástica, mano. Aí, cara, velho, desculpa te interromper, mas eu acho uma coisa muito interessante, Cristiano, que me ajudou muito, é que eu sou ator desde os 12 anos, né? Eu tenho 46 anos. Eu me formei como ator, fiz teatro muitos anos, fiz televisão, cinema, fiz mais de 15 óperas, já trabalhei com o Roger Waters, do Pink Floyd. Velho, não é ator qualquer dia, né? Ele traz o Lattes, mano, ele traz o Lattes aqui, ó. Porra! Tipo, eu sou foda! Um beijo, obrigada. Cara, assim, quando eu comecei a trabalhar com game, o Cristiano, Prazeres da Maximal Studio, ele me chamou, a gente começou a trabalhar junto, ele falou assim, velho, eu gostei do teu currículo, porque eu chamei um cara aqui e tal, e me apresentou você e tal, não sei o que lá. Eu gostaria muito que tivesse alguém que tivesse uma bagagem artística legal. E assim, eu também sou formado, eu tenho pós-graduação em preparação de elenco. Eu preparei muitos elencos para peças de teatro e tal. Tem uma galera que até estudou com o Antunes Filho. Eu acho que isso, Cristiano, é muito importante você ter uma preparação artística, porque ajuda muito na hora de você passar a informação e ajudar os elencos a trabalharem no game. E isso, cara, me ajudou muito. Isso é só um adendo que eu queira fazer, desculpa te interromper. Não, mas cara, mas é isso essa mesmo. vida artística. Não, mas eu acho isso muito legal e, aliás, eu acho muito importante, porque hoje em dia as pessoas têm a sensação de que é tudo muito fácil. É muito fácil você ser dubladora, é muito fácil você ser diretora, é muito fácil. Eu acho incrível a gente passar tudo isso de informação para o público, porque não é... Ai, de repente, hoje eu acordei, eu vou dirigir um game. Olha a quantidade de coisa que aconteceu na tua vida. Porque, assim, e não é só currículo, é bagagem, é experiência. A gente está contando... Exatamente. E isso é muito... Exatamente. Estamos contando histórias através da nossa voz. Então, a quantidade de bagagem e de experiência que a gente precisa ter para poder imprimir isso com cada vez mais verdade e naturalidade para o público é muito importante. E isso reflete na qualidade dos trabalhos que têm sido cada vez mais entregues. Então, hoje em dia, assim, a gente vê muita coisa. E a galera, gente, os fãs de games são, assim, alucinados, né? Eu acho que, assim, eles estão pau a pau ali com a galera dos animes. Eu acho que é quase... Porque uma galera é fervorosa mesmo, a galera gosta muito, gosta de verdade, vai atrás dos dubladores, vai atrás do público, sempre tem uma repercussão muito grande. Isso reflete no nosso trabalho, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho da relação de vocês mesmo com os fãs e como que tanto do Gabriel, que está há menos tempo, né? Até do pessoal que está há mais tempo. Como que é essa coisa de trocar com o público também? E até que ponto também isso ajuda vocês no trabalho, né? Executar o trabalho. Flora, eu queria complementar uma coisa, quer dizer, já te respondendo, realmente existe
essa paixão, né, dos gamers é indiscutível, muito semelhante, sim, ao pessoal dos animes, né? Mas eu ainda vejo, não que qualquer trabalho que você faça, você tem que ter compromisso com ele. Mas eu falo uma coisa, e às vezes até pode ser que seja interpretado errado, mas eu trabalho para o estúdio XYZ, o cliente XYZ, mas eu não faço games para eles. Eu faço as obras para quem paga R$300. R$300. Eu sei que o cara que assiste o anime, ele também tem que assinar um Cartoon Network da vida, ele tá gastando dinheiro também. Mas a pessoa que vai comprar o game, ela gasta R$300, fora o videogame. Então, fora o videogame, né? Então, meu amigo... Fora a vida, fora o rim que ela vende para poder comprar Então, gente, estamos falando do Brasil. O preço do dólar hoje em dia, você compra... Assim, se você tiver $1, você investe numa casa. Então, assim, a coisa reflete ali. Tá um pouco caro mesmo ser gamer, né, no Brasil. Então, imagina só, se o trabalho já tem que ficar bom por natureza, que é a natureza do nosso trabalho, imagina a pessoa comprar, gastar o dinheiro e ficar insatisfeita porque o trabalho está com baixa qualidade, que não houve uma direção atenciosa, que os atores não fizeram um bom trabalho. Isso daí é frustrante, e digo mais. Porque assim, desculpa, adoro fazer reality, eu acho super difícil fazer reality, por exemplo. O que o povo fica achando que é fácil, reality é super difícil. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba. É o mais difícil. Eu sei que existe um preconceito com reality, jacaré comeu minha perna. A questão é a seguinte, mas dificilmente alguém vai ligar, vai cancelar a assinatura da sua TV a cabo porque uma coisa tá lá mal dublada. Porque a gente sabe que tem coisa mal dublada, realmente tem, entendeu? Infelizmente. Mas o pessoal de game, eles são fervorosos. Eles param de comprar e convencem o amiguinho a não comprar, faz campanha nacional, xinga muito no Twitter, tipo assim, impacta real para o dono. Fica jogando só em inglês ou outra língua, né, que seja. A exigência é total. Sim. Real, é real. Mas também o elogio... Se você se colocar no lugar do gamer, né, cara? A gente joga, todo mundo joga. Você Exato. tá jogando lá, você ouve uma fala, você fala, puta... Acaba com a imersão do jogador. É isso que eu ia falar, mano, imersão, já brocha, velho. A qualidade da dublagem, a qualidade da localização, a imersão, né? Eu acho que a experiência afeta completamente a experiência do usuário. Acho que é essa a questão. Tem uma coisa que também quebra muito a imersão, cara. Isso é uma coisa que os anos foram passando, a gente foi percebendo, os diretores. A tradução de texto. Nossa. A adaptação do texto para aquele tipo de jogo, para aquele environment. Nossa, aí é dose. E eu, por exemplo, eu sou um diretor que eu não gosto. Velho. Eu sou um diretor que eu não gosto de regionalismo. Entendeu? Eu não gosto. Mas tem um sotaque que a gente usa no Sul. E o tradutor é do Sul. Eu falo, velho, mas quem vai jogar não é do Sul. Pode ser do Nordeste, pode estar no Uruguai. A não ser que o personagem peça alguma coisa regionalista. Exatamente. Aí acho que é legal. Eu fiz agora o Diablo 2 e uma das coisas é que o pessoal de uma das raças tinha sotaque gaúcho. Exigência da Blizzard. Inclusive, deixa eu te dizer que se o cliente pediu, beleza. Cara, deixa eu falar uma coisa, agora que você falou, Cristiano. Cara, como é que é o nome? Não sei se você vai lembrar, tem o Warcraft e tem um outro game que também a gente faz lá na Maximal, que também é da Blizzard. Como é que é o nome? Overwatch? Não. É o Warcraft mesmo, os goblins são sulistas. Então, eu faço um. Eu faço um goblin que fala gaúcho. Agora você vai pegar essa carroça? Não. Foi um pedido. É daí pra cima, velho. Mas é isso. O Warcraft 3 Reforged. Mas bate! Mas é que eu acho que isso é igual. Eu acho que isso é igual da dublagem. Assim, o regionalismo, ele não. É óbvio, a gente tem que lembrar que todas as pessoas de vários lugares, várias cidades e estados vão jogar, mas às vezes, assim como no original existe um regionalismo proposital, isso também vai passar para a versão brasileira, né? Sim, então acontece. E aí isso passa por sotaque, gírias, enfim, várias coisas, né? Que meio que te
não é que eles servem para regionalizar, mas é mais uma das coisas que localiza ali. É localização. Exatamente. Tá nessa palavra, né? Tá nessa palavra. O cliente quer, beleza, mas não é todo mundo que tá jogando que vai ver aquilo, puta, achei legal. Não, claro, não. Mas isso também vai dar para agradar gregos e troianos. Exatamente. A gente tem que ver ali, né? O brinquedo é de alguém. O que esse alguém quer com o brinquedo dele? Lembrei, é Hearthstone. O máximo possível. Hearthstone. O Hearthstone. É verdade, é verdade. O Hearthstone eu faço bastante. Eu tenho 4 personagens nele. É isso aí. A Flora pode falar aí, por exemplo, de um trabalho dela muito famoso, que é a Honey Bubu, que ela é super com sotaque, né? É uma estrela de concurso de beleza. É verdade. O nosso diretor, o maravilhoso, maravilhoso Francisco Bretas, né? O Bretas é mineiro e ele trouxe várias coisas de Minas pro... E a gente, assim, era engraçado, porque tem o Bretas que é mineiro, aí tem a Jussara, que era de São Roque. País, Minas Gerais. Então, eu estou aqui, inclusive. A minha família, que é de Piracicaba, São Pedro, Monte Aprazível. Então a gente foi juntando as informações, assim, e virou um grande rancho, né? Um rancho de dubladores ali fazendo. Mas é legal isso. Gente, eu tô imaginando aqui um dia se tiver algum game, assim, com coisas muito, né? Sotaques. Isso é uma coisa que tem bastante, né? Tem bastante gente com sotaque, tem uns personagens, eu vejo, pelo menos no League of Legends, eu sei que tem alguns que tem umas características, etc e tal. Como que é na hora de fazer o casting para esses personagens? Eu acho que aí vai mais da voz do que de se a pessoa já tem o sotaque ou não, dependendo do jogo, né? Em alguns jogos, como por exemplo o Valorant, eu sei que a Marina Santana fez a Raze, que é a baiana. E o fato dela ser filha de baiano e ter essa vivência e tudo mais influenciou bastante, porque ela já tinha um pezinho ali, né? Ela usou muitas influências do pai dela. E isso é muito legal. E uma coisa legal é que no Valorant tem personagens de cada personagem é de uma nacionalidade ali diferente, e eles têm tentado trazer pelo menos algumas frases com um pouco mais de sotaque. Tem personagens que falam palavras em outras línguas e tal, e isso é legal, e eles sempre levam alguém que tenha como é que fala? Que seja apto para fazer, por exemplo, personagem alemão, beleza. O Marcelo Campos, que dirigiu, parece que fala alemão, então ele ajudou a Michelle Zampieri a fazer um sotaque mais próximo do alemão. Aí foi um personagem que fala japonês, então teve alguém para poder orientar, para poder fazer o sotaque, e isso é muito legal. Isso é uma coisa que a Riot também faz bastante, né? Eu acho isso muito legal. No League of Legends também aconteceu. O fato da Nico ser uma personagem ali que vem de uma parte da Amazônia, que é aqui, não sei o que, né? Então ela fala pão de queijo, e aí não fala com sotaque estadunidense, pão de queijo. Não, eu falava pão de queijo. Normal, né? Mas eu amo, gente. Vem da Amazônia e o quê? Pão de queijo. É porque não é feijoada. Não, é porque eles queriam uma representante que fosse, além de ser da América Latina, né? Elas queriam o fato de ter sido uma brasileira, eles queriam trazer coisas do Brasil para colocar ali, começando no pão de queijo e passando no Tá Pegando Fogo, bicho do Faustão. Eita! Infelizmente, isso é muito legal. Já perdemos o pão de queijo pro Brasil. Perdemos. Mas isso é muito legal, Flora, porque a Riot tem um cuidado gigantesco. Eles ficam muito atentos com o pessoal que joga. Então eles pegam bordões de jogadores, eles levam coisas de dentro da comunidade, das comunidades para dentro do jogo, né? Da comunidade para lá. E isso é muito legal. Isso se rolasse com todos os jogos, gente. Eu ia perguntar isso para vocês. Isso é uma coisa que vem mais do cliente ou vocês, enquanto diretores, também têm essa liberdade? Eu acho que até os atores também essa liberdade na hora de sugerir. Eu tenho a impressão de que o texto do game, ele é uma coisa mais assim, tipo, é meio que a KNP da Netflix, assim, que a gente, é aquela lista de palavras que a gente não pode mudar, que é da KNP. Eu tenho a impressão de que o texto do game é uma KNP gigante. Como que é isso? Depende do game, depende do cliente. Depende. Tem alguns que dão liberdade e outros que chegam, você não pode mudar uma vírgula. Por exemplo, nós estamos pra gente, não pode. O último Call of Duty, que é o Vanguard, que é de Segunda Guerra Mundial, você fala esse game que eu dirigi, ainda tô dirigindo ele, né? O Call of Duty Vanguard. Tinham vários personagens que têm sotaque de tudo quanto é lugar do mundo. O cliente falou, não quero sotaque em ninguém. Você fala, cara, porra, o Leonardo Camilo, que é maravilhoso.
ele fez um coronel alemão, que ele é o vilão do game. Se ele colocasse uma pitada ali de sotaque, eu pedi para ele, Léo, vamos fazer um sotaque alemão e tal? Vamos experimentar? Vamos. Só que o que eu fiz? Eu gravei opções, porque no game é muito legal você gravar opções de falas. O cara fala uma palavra de um jeito, mas pode ser de outra. Eu sempre gravo opção em algumas coisas que podem ficar duvidosas. E a gente entrega para o cliente. Às vezes o cliente fala, cara, isso aí ficou legal. E ele mesmo quebra a opinião dele, mesmo porque ele não queria alguma coisa. E, por exemplo, o Leonardo Camilo fez um coronel alemão no Call of Duty. Ficou sensacional. Eles não queriam. Agora, não queriam? Agora, por outro lado, queriam, André. Eles não queriam de jeito nenhum. O Corsetti também fez um cara com sotaque alemão. Ficou, cara, sensacional. Eles falaram, ficou legal, mas nós não queremos. Falei, cara... depende muito. Que pena, né? Muito. Então depende muito, Flora, de cliente para cliente. Agora, no Call of Duty anterior, André, que eu fiz com você, no Call of Duty anterior que eu fiz com você, eu fiz um russo, lembra? Um KGB, sei lá o que, announcer. E eu falava metade da frase em russo. Então, mas você não fez comigo. Acho que foi com a Lia Mello. Eu fiz esse novo com você, né? Você fez o novo, o que lançou agora. Você fez com a Lia esse daí. Foi o que eu fiz o Baker com você? Aí, metade da frase era em russo. O Baker? Falar metade em russo, metade em português. Cara, acho que não. Isso é muito louco, né? Porque, tipo, você não pode fazer sotaque, mas você tem que falar na língua deles. Não, pois é, né? Nice. Eu tô passando por um sofrimentozinho agora, porque eu virei streamer na pandemia, né? Então eu tô, tipo, muito inserida no meio da galera que joga. E eu fico pegando todos os bordões, os negócios. Fala o plano, pô, não sei o quê. E eu fico pegando esses termos que a galera tá usando. E quando eu vejo que cabe na fala do personagem, eu fico... É agora que eu vou... O cliente não pode. Deixa, por favor, eles vão gostar. Eu passo por isso na direção de dublagens ali com os memes do Twitter. É terrível. Mas tem cliente que deixa, tem cliente que não deixa. Você já vai ter ali. Outro dia eu fiquei assim, me sentindo uma superstar, porque eu consegui colocar abalo no meio de um jogo. Porque todo mundo eu tô abalado, não sei o que, jogando. Ai, que abalo, nossa, isso é abalo. Eu consegui colocar. Porque tinha uma palavra que não cabia. Aí eu fui, coloca bala aí, deixaram eu aí. São expressões idiomáticas, né? Que a gente tenta colocar, tenta fazer com que o game fique mais... mais localizado. E que o cliente, às vezes, não entende esse tipo de coisa. Ele não sabe que, por exemplo, o cliente Brasil, né? O cara, um americano, tal, aí vai para o Irã, aí vai... Ele não entende essa vivência do país. Então, essa expressão idiomática do país. E ele fala para ele, já que eu não entendo, então não pode. Não, que isso que traz a realidade, né? Exato, isso que traz Exato, tem que dar uma cor, né? O que dá o tempero, né? Dá o tempero, exatamente. Tem uma Paranauê, tem que ter Paranauê. Exatamente. Pô, tem uma história minúscula. Velho, rapidinho, sabe? Tem um jogo de faroeste chamado Red Dead Redemption 2. Tem duas pessoas que eu conheço que trabalham na Rockstar e eu falo com essas pessoas direto, porque eu cheguei a gravar, fiz um dos personagens principais no Max Payne 3, que foi um game que foi feito há muitos anos atrás. E eu fiz amizade com esse cara da Rockstar, que eu converso com ele direto. Eu perguntei para ele, por que vocês não localizam? Né, não localizaram o Red Dead Redemption 2, que é um jogo de faroeste. Ele falou assim, é muito diferente o caipira americano do caipira aí de vocês brasileiros. E a gente não conhece um caipira brasileiro, então nós não vamos fazer. Ou seja, eles só fariam se eles conhecessem um caipira de verdade. Tanto é que no Max Payne 3 é um jogo que se passa em São Paulo. E não existe localização nesse jogo. Foi quase voz original, velho. Você entendeu? Então, o jogo todo se passou em São Paulo, o cara sobe no morro. Aí, gringo, o que é que tu tá fazendo aqui? Tu vai morrer! Falei, ninguém fala em São Paulo, tu vai morrer. Você fala você entendeu? Então eu até troquei ideia com esse cara, né? E aí... nem falaria aí, gringo. Falei, aí, irmão. Louco, velho. O bagulho tá louco aqui do teu lado, irmão. Você vê como tem um certo preconceito também. De repente, o cliente, que é gringo, não entende bem, então não vou fazer. Isso é muito triste, porque o Red Dead ele tem muita coisa escrita, muita coisa falada. Eu acho que é diferente, por exemplo, no Valorant, nos FPS da vida, você localizar é muito necessário. A galera vive pedindo para localizar Paladins, por exemplo, seria um sonho, porque você usa os comandos do jogo, os comandos de voz e de texto, para passar informação dentro do jogo. Né? Então, tipo, a arma tá aqui, o fulano foi lá, tem uma bomba, não sei, e, tipo, você usa isso. Então,
as empresas localizando cada vez mais, isso é importantíssimo. No Red Dead tem muita coisa falada, tem muito texto, seria muito importante até para a questão de fugiu a palavra. Acessibilidade, obrigada. Acessibilidade, exatamente. Tem gente que não consegue entender inglês, não consegue ter... né? Eu acho que expandir a possibilidade de imersão, porque muita gente o próprio Diablo. O Diablo 2, eu tô jogando Resurrected, eu tô feliz da vida, porque eu jogo Diablo desde pequenininha, tipo, acho que o único jogo que eu joguei desde o começo. Só que quando eu era pequena, eu não tinha a menor ideia do que aquelas runas faziam. Eu simplesmente ia clicando qualquer coisa, não falava inglês, não entendia, ia fazendo match, beleza, essa aqui me assassina, vamos. Tava nem aí porque eu não falava. Agora que eu entendo, eu fico até confusa. Eu falei, não, mas peraí, isso aqui faz isso aqui, então. Caraca, eu não sabia. Tá curtindo, Thaís? Tá curtindo? Eu tô amando. Nossa, tá muito bom. Esse é o melhor. Joguei em live, a galera adorou. Só uma coisa desse negócio de liberdade, né? Nessa oportunidade que eu tive de fazer o Tell Me Why, a Microsoft ficou muito aberta, assim, né? E o estúdio também, acho que é a Don't, não lembro muito bem o nome do estúdio, do Tell Me Why, mas enfim, eles foram muito abertos justamente pela necessidade de ser uma pessoa trans que eles queriam que respeitasse, né? Então, teve várias alterações, eu com o Fabinho, a gente fez várias coisas no texto, assim, porque não ficaria bem no português, porque achei que não era adequado, porque no português tem gênero, né? Várias coisas que vêm para o português carrega gênero, e aí numa questão de gênero, por exemplo. Lembro até que na net, não foi você, né? Tipo, foi me perguntar na sala, estava gravando de um outro personagem. Não, pergunta lá pro Gabriel, aproveita isso daqui, vamos ver como é que cabe isso daqui, para ficar mesmo. Eu acho que uma coisa e eu acho que é uma coisa muito legal, Gabs, a gente trazer isso para a pauta, porque a gente, inclusive, já fala um pouco sobre isso na dublagem, né? Sobre essa representatividade, a necessidade de uma representatividade e uma inclusão maior, etc e tal, e que eu espero que isso também prospere para os games, né? Que os games também se tornem cada vez mais representativos, né? Mas eu acho, é bom você trazer, Flora, porque assim, eu acho que como toda técnica, né? Tudo aqui que a gente está falando, que são anos de experiência, tudo, a inclusão, né? Colocar a representatividade real também é uma área muito complexa, né? Não é simplesmente a gente enfiar aqui um negócio ali e tal, e não ter, né, todo um em volta, assim. Tô falando isso porque a gente fez uma live faz pouquíssimo tempo, né, Flora? Eu falando, abriram oportunidade para atores trans e atrizes trans trabalharem, porque agora os estúdios estão exigindo, né, que sejam pessoas trans por causa da... Só que também a gente não sobrevive só de atores, só de personagens trans. Já vou deixar aí, ó. Aqui tem vários diretores queridos, olha essa simpatia. E você que está aí assistindo também, diretor, aproveita já, pelo amor de Deus, que é isso. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer a representatividade não é só colocar os atores trans fazendo personagens trans, né? Não, e eu acho que para além disso, né? Claro, a voz é universal, a voz não tem esse negócio. Ela pode ser colocada em qualquer personagem. Então, mas aí é que tá, são as nuances disso, porque a gente está num momento agora de discussão de identidades e de pautas identitárias. E aí, por exemplo, os dois últimos testes que eu fiz foi para pessoas não binárias, por exemplo, que não se harmonizam. Então, assim, é óbvio que minha voz não vai se encaixar com aquela pessoa. O que eu estou dizendo é que há um déficit de informação. Há um déficit de entendimento do que nós estamos falando, de quais são as nossas reivindicações, as nossas pautas e o porquê nós reivindicamos isso. Né? Existe toda uma lógica aqui, existe todo não é do nada que nós estamos aqui falando, são anos de construção e elaboração para hoje a gente poder estar aqui reivindicando alguma coisa. Então, assim, expandir esse assunto também e falar sobre isso e, como você falou, colocar pessoas para estarem em todos os lugares. Né? A Flora fez uma pergunta sobre fã. Cara, para mim, fazer o Tell Me Why e receber as mensagens que eu recebi de pessoas trans falando, nossa, eu sempre sonhei em ser dubladora, eu vivo game, eu respiro game, eu vivo anime, não sei o quê, mas eu nunca imaginei que fosse possível. E para elas era impossível, né? Porque era impossível, porque era, exatamente, e talvez seja ainda, porque eu não tô aqui pagando minhas contas. Só para constar, gente, mais uma coisinha. Porque é complicado, mas é uma inserção. Eu acho que é um degrau após o outro. Mas já é o começo, né? E, ó, maravilhoso você puxar essa pauta, Gabs, porque a gente... Tô aqui para isso, Florinha. A gente tem o nosso painel de representatividade que acontece daqui a pouco aqui no Dublacon. Então, assim, um papo que vai ser muito legal com várias pessoas mega importantes. E, gente, a verdade é que, assim, eu sempre falo isso para todo mundo e é verdade mesmo, que eu queria ficar muitas e muitas horas conversando com vocês sobre muitas e muitas coisas, mas eu já aproveito para convocá-los, não é um convite, vejam bem, é uma convocação,
né? É tipo assim, não pode recusar vocês para voltarem ano que vem no Dublacon, presencialmente, se tudo der certo. Amém vacina, presencialmente, se tudo der certo. Terceira dose. Com uma cervejinha depois, caramba. Uma cervejinha depois, uma festa. Vai ser Tem cervejinha de videogame? Pode ser, lógico, sempre. Não, pode ser um game, vai ser pode lindo. ser o que tiver, gente. Não, é que o povo vai se animar muito tempo sem se ver, daqui a pouco o povo já tava querendo jogar strip poker, essas coisas assim. Tem que tomar cuidado com o tipo de proposta. Aí vira mais. Cuidado com os games. O pessoal tá emocionado. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero agradecer o nosso público maravilhoso que está assistindo. Não deixem de seguir os nossos convidados nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana lá para eles. E também vocês podem acompanhar todos esses trabalhos incríveis que eles fizeram e também ficar por dentro das próximas novidades, do que vai vir por aí, porque sempre tem um projetinho, né? Sempre tem um projetinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a localização de games e que finalmente tenham entendido qual é a grande diferença. Muito obrigada, gente. Até o próximo muito painel. obrigado. Valeu, galera. Valeu, galera. Jogue muito.